Paz do Senhor, vamos falar hoje de 1 Samuel 5, 6 e 7. Vocês devem lembrar que no vídeo anterior eu comentei com vocês que os filhos de Eli levaram a arca do Senhor para o meio do campo de batalha e que os filisteus haviam pego a arca. E então agora, entrando no capítulo 5, os filisteus levaram a arca para a cidade de Asdod, onde ali eles estariam colocando ela como um troféu para eles em relação às conquistas deles em cima de Israel. E colocaram a arca na casa de Dagon, que era o deus deles, na cidade de Dagon. E quando eles colocam a Arca da Aliança ali, o que acontece? Vira-se a noite, né? Acontece a madrugada, e ao amanhecer do dia seguinte, aquela estátua, porque eles tinham uma estátua de Dagon, ela estava caída no chão, com o rosto para o chão e em frente à Arca da Aliança. Então aqui é a primeira vez que eles olham lá e falam assim, por que será que aconteceu com essa estátua, né? O que será que aconteceu com o nosso Deus Dagon? Porque ele estava de pé ontem e agora está aqui caído no chão. E eles pegam então a Dagon, colocam ele de pé novamente, mas vamos pensar, era uma estátua, era uma coisa grande e pesada, não era um vento que iria derrubá-la. Mas eles pegam, colocam ela de pé, e na virada da nova noite, quando eles então amanhecem o dia, Dagon estava ali no chão novamente, só que agora com o rosto arrebentado e com as mãos cortadas. E é a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês. Este era o Deus que eles adoravam. Olha a ilusão que chega ao homem, um Deus que não conseguia nem sequer se levantar diante da presença de uma arca que nem havia feito o efeito que eles gostariam, que Israel gostaria que tivesse feito lá no meio da guerra. Porque ali estava a arca, mas os filisteus haviam levado ela, eles não haviam, o Israel não havia ganho a guerra. E aqui, como eu estou dizendo, eu queria que vocês entendessem isso. Poxa, mas a arca era a presença do Senhor. E aqui, quando ela derruba Dagon, nós conseguimos ainda entender que ela está ali, a presença do Senhor. Mas por que então que eles não venceram a guerra? O povo de Israel ali, levando Ofni e Finéias, quando levaram a arca para guerrear contra os filisteus, eles levaram achando que Deus era obrigado a fazê-los vencer a guerra. E não é assim. O Senhor escolhe as batalhas que Ele vai levar e a forma que nós nos colocamos diante do Senhor para que Ele guerreie as nossas guerras faz toda a diferença. Eles aqui queriam estar todos errados, eles faziam tudo errado e queriam que Deus os livrasse aqui das mãos dos filisteus. E Deus não livrou. Eles vão lá agora, perdem a arca, mas a arca em si não deixou de ser Deus. Mas eu quero que você entenda com isso. Quando eu e você temos as nossas batalhas, as nossas guerras, nós colocamos elas diante do Senhor e o Senhor é quem decide, faço isso ou faço aquilo. Há guerras que nós vivemos que é para nos ensinar. O povo de Israel aqui aprendeu amargamente que o Senhor não era o servo deles, que eles não levariam a arca para qualquer lugar, entendendo que o Senhor faria aquilo que eles quisessem, mesmo que lá atrás eles tinham agido com a arca de uma maneira levianamente. Não era para fazer aquela forma, não era para carregar a arca daquela maneira. E como que eles queriam que Deus então agora os obedecesse? Não tinha nada a ver, Deus não jamais faria isso. E aqui, diante de Dagon, a arca está, só por estar lá, é derrubado então esse Deus. E aí eu acho que é até engraçado a postura que Deus tem em relação a Dagon, porque ele derruba a arca, ele quebra a cabeça dessa estátua, corta ali as mãos dessa estátua e assim, ela não podia fazer nada. Ó que coisa mais maluca, e ainda assim havia quem ali adorasse aquela estátua. Então, quando eles percebem isso, eles são cheios de hemorroidas. A Bíblia diz que a terra é cheia, os homens da terra são cheios de hemorroidas, tanto homens como as mulheres. E ali eles entendem que isso daqui é a mão do Senhor, o Deus de Israel. Então a gente precisa se livrar dessa arca. E mandam a arca para a cidade de Gate. Chegando lá na cidade de Gate, também da mesma maneira, somente pela arca estar ali, aqueles homens também são todos cheios dessas feridas, cheios dessas hemorroidas nas suas partes íntimas, e eles estão ali todos
infectados por com aquela infecção, com aquele tumor. Algumas bíblias dizem tumor, outras dizem hemorroida. E aí então eles falam, não, também não quero a arca aqui, manda ela para Ecrom. Chegando lá em Ecrom, eles falam, por que vocês mandaram a arca para mim? Olha o quanto a arca está mandando em lugares que ela não deveria estar. Só que aonde ela chega, ela mostra que é uma arca diferente, que não é só uma arca, que havia ali uma presença. Nada acontecia, era só um objeto ao olhar. Mas ao chegar naqueles lugares, aquelas pessoas que não eram de Deus, elas ficavam completamente infectadas. E só de chegar em Ecrom, as pessoas de Ecrom falam, por que vocês trouxeram a arca para cá para que morra a mim e ao meu povo? Não, eu também não quero a arca aqui. Vamos fazer assim, chama os príncipes, chama os magos e vamos entender de que jeito a gente pode se livrar dessa arca. De que jeito que a gente pode entregar ela para Deus novamente, porque ela está fazendo mal para nós. E ali então os magos orientam eles a fazer a devolução da arca, mas também fazer como se fosse um pedido de desculpas aqui. Leva a arca e leva também o holocausto, leva também ouro, porque assim, a gente precisa falar para o Deus de Israel, olha, desculpa por eu estar com a arca de vocês, foi os seus filhos, né? Os filhos de Israel que trouxeram a arca para nós, mas nós entendemos que não é para ela ficar conosco. Então eles oferecem ali, pegam 2 vacas, né, 2 vacas que estavam dando de mamar, colocam num carro novo, amarram ali a Arca da Aliança e os 5 príncipes dos filisteus vão atrás da arca no sentido da cidade de Bet-Semes, para que eles possam entregar a arca e falar assim, ó, vamos nos livrar disso daqui. Vamos entregar aqui o nosso sacrifício, fazer esse holocausto dessas 2 vacas, vamos fazer a oferta desse ouro e vamos então nos livrar disso. E a tribo de Bet-Semes, quando já olha de longe, Josué, não o Josué do Juízes anterior, mas Josué agora dessa tribo, quando olha, ele fala, não, eu quero... Fico alegre, né? Eu quero ter a arca aqui comigo e eu vou ficar muito feliz porque ele sabia o que era a arca, o que era a presença de Deus. Só que ele também age de uma forma que não era aquilo que Deus havia ensinado. Ele abre a arca e o Senhor já tinha dado orientações que a arca não era para ser manuseada de qualquer forma e de qualquer maneira. E por ter feito isso, o Senhor também não aceita que eles permaneçam com a arca e eles também falam, não, então eu também preciso me livrar dessa arca, porque ela também está fazendo mal para aqui o meu povo, e agora eles mandam para Kiriat Jafé. E aí eu quero fazer uma pausa aqui também. Ao chegar nesse lugar, que era já um lugar que conhecia que é a palavra de Deus, a primeira coisa que Abinadab, que é quem está recebendo a arca, faz é pegar o seu filho e consagrar ele para que ele cuide da arca. Então veja, irmãos, a arca, a presença do Senhor é algo que precisa ter zelo, que precisa ter cuidado, que nós precisamos olhar e vamos falar assim, olha, eu não vou tratar isso aqui de qualquer forma, eu vou me separar para que eu possa fazer para a arca, para a presença, aquilo que o Senhor espera que eu faça. E foi a primeira coisa que eles fizeram. Então, chegando para Abinadab, já não é tratado de qualquer jeito, já não é deixado de se perceber o que o Senhor estava pedindo para que fosse feito com a arca, ou com a sua presença. E ali a Bíblia diz que fica 20 anos a arca ali com este povo, só que ainda os filisteus estavam prevalecendo, e aqui o Senhor fala através de Samuel, se vocês tirarem todas as estátuas, todos os príncipes, todos os deuses de devoção que vocês estão tendo agora, porque Israel se misturou, né? Então, se vocês tirarem tudo isso, nós vamos orar ao Senhor, eu vou orar ao Senhor, Samuel falando, eu vou orar ao Senhor, e vocês vão ser, então, ali restabelecidos, né? E assim ele faz, a Bíblia diz que ele está ali em Mispa e ele faz uma oração ao Senhor, faz jejum, e ele então assim, tiram todos ali os balaíns, tiram todos as estátuas, tiram todos os deuses daquele lugar que não são do Senhor, para que o Senhor então seja novamente o centro, seja o Senhor realmente
daquela cidade. Mas os filisteus, por saberem que Samuel estava ali com o povo congregado em Mispa, ele fala, não, agora os filisteus falam, vamos atacá-los. Só que agora eles haviam se consertado. Então, queridos, quando nós estamos com as nossas guerras, precisamos nos autoavaliar. É claro que assim, é como diz a Bíblia, né? Há pecados que não é para outra coisa que não o Senhor orientar, ensinar, enfim. Mas há coisas que nós fazemos que nós precisamos nos validar e falar, Senhor, eu estou certo ou estou errado. Por isso que a Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Aqui eles se consertaram, jogaram fora tudo aquilo que não era de Deus, se livraram daquelas coisas que não agradavam ao Senhor. Vamos nos livrar, vamos usar essa palavra para aprender, Senhor, que eu possa hoje me examinar, que eu possa hoje me livrar daquilo que não te agrada, ainda que seja apenas um pensamento meu, mas que eu possa me livrar daquilo que não te agrada, para que o Senhor tome a frente das minhas guerras e das minhas conquistas e das minhas histórias, das minhas vitórias, dos meus sonhos, dos meus projetos, que eu possa realmente deixar tudo aquilo que não te agrada, que eu possa enxergar aonde eu estou falhando e eu possa falar para o Senhor, eu quero te servir com jejum, como foi falado aqui, com concerto, como foi falado aqui, com oração, como foi falado aqui, que nós possamos, todos nós, inclusive a começar de mim, que nós possamos olhar e falar assim, Senhor, não, eu não estou bem não estou 100% não. Todos os dias nós possamos falar, não estou, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E eu consagro minha vida ao Senhor, e eu consagrando minha vida ao Senhor, Ele vai cuidar de mim em todas as minhas causas. Aqui, então, é colocado dessa forma, e aí Samuel fala, fiquem tranquilos, não há por que temer. E então o Senhor manda trovoadas, é assim que a Bíblia fala. O Senhor manda trovoadas em cima dos filisteus, e ali então eles se perdem completamente, e então Israel ganha a guerra. Eles vinham perdendo a guerra para os filisteus, perderam até a arca. Há quanto tempo? Mas aqui o Senhor agiu, quando eles simplesmente colocaram diante do Senhor a vida deles e consagraram elas a Deus, abrindo mão daquilo que não era do agrado do Senhor sobre a vida deles. E a Bíblia diz claramente que todas as cidades que foram roubadas pelos filisteus, todas as cidades que foram saqueadas pelos filisteus, Israel tomou de volta. Ou seja, tudo na sua vida, cada área da sua vida que foi de alguma maneira saqueado pelo filisteu, pelo inimigo da sua alma, o Senhor, Ele restaura, restitui, restabelece e coloca de pé em nome de Jesus. É assim que você precisa enxergar. E aqui eu vou encerrando o capítulo de hoje, dizendo para vocês que assim como Israel, porque você e eu somos Israel do Senhor hoje, foi restituído, foi restabelecido, o Senhor tem para você e para mim isso hoje. O conserto é o que Ele espera de mim e de você. A autoavaliação para deixar claro, não foi Samuel que entrou na casa de ninguém e tirou de lá os seus próprios ídolos. Foram eles que foram lá e falaram, este daqui não é de agrado do Senhor, eu vou tirar de perto de mim, vou tirar da minha casa. E quando eles fizeram isso, o Senhor restituiu, o Senhor trouxe de volta e o Senhor fez eles vencerem a batalha, que até então só os filisteus venciam. Então, que nós possamos ter a presença conosco e honrar essa presença, porque ela é uma presença que cuida de você e de mim. Em nome de Jesus. Ficamos todos na paz do Senhor e amanhã continuamos novamente com 1 Samuel.